Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da formação dos estados modernos, especificamente da Espanha e Portugal. Número 1. A Península Ibérica era majoritariamente ocupada pelos atuais países Portugal e Espanha. Então, no período da Idade Média, a região da Península Ibérica era ocupada majoritariamente pelos atuais países de Portugal e Espanha. Número 2. O Reino Visigodo foi um estado germânico fundado pelos visigodos, os quais ocuparam o sudoeste da Gália e a Península Ibérica entre os séculos V ao VIII. Então, nesse período, isto é, do século V ao VIII depois de Cristo, a região da Península Ibérica e também a região do sudoeste da Gália, Gália naquela época era a atual França, essas duas regiões eram ocupadas pelos visigodos. Os visigodos estavam estabelecidos ali, na Península Ibérica, nesse período, do século V ao século VIII. Número 3. No século VIII, os árabes, os mouros, venceram os visigodos e dominaram grande parte da Península Ibérica. Portanto, a partir do século VIII, são os mouros que passam a dominar grande parte da Península Ibérica, pois eles venceram os visigodos que estavam estabelecidos ali desde o século V. Número 4. A invasão dos mouros começou em 711 e 3 anos depois já dominava a maior parte do território da Península Ibérica, para terminar definitivamente apenas em 1492. Então, é exatamente no ano 711 depois de Cristo que os mouros invadem a maior parte do território da Península Ibérica. É a partir do ano 711 que começa a invasão dos mouros na Península Ibérica. E durante 3 anos, a partir do ano 711, eles já estavam dominando grande parte, a maior parte do território da Península Ibérica. E esse domínio por parte dos mouros, ele terminou apenas em 1492. Então, o domínio começa no ano 711 e termina definitivamente no ano 1492. Quem eram os mouros? Era um povo africano que vivia onde ficam hoje o Marrocos e a parte ocidental da Argélia. Então, os mouros são provenientes ali dessa região da África, onde ficam hoje o país do Marrocos e a parte ocidental da Argélia. Então, é nessa região em que eles estavam estabelecidos antes de invadirem a Península Ibérica. Esse povo, no caso os mouros, havia sido dominado pelo Império Romano no século I antes de Cristo. Então, antes deles invadirem a Península Ibérica, ali nessa região da África, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano desde o século I antes de Cristo.
No início do século VIII depois de Cristo, os mouros se converteram ao islamismo após o contato com os árabes vindos do Oriente Médio para espalhar os mandamentos do profeta Maomé. Então, no século VIII depois de Cristo, os mouros se convertem à religião do Islã, ao islamismo, porque nesse período, ou seja, no século VIII, eles obtiveram contato com os árabes que vieram do Oriente Médio para pregar, para espalhar os mandamentos do profeta Maomé. Então, é no século VIII que o Islã chega nessa região da África, onde os mouros estavam estabelecidos. A religião que os mouros levaram consigo ao invadir a Península Ibérica contribuiria para sua expulsão da Europa. Então aqui nós vemos um dos motivos pelos quais os mouros, posteriormente, lá por volta de 1492, ali, a partir do século IX, a partir do século XI, eles começam a serem expulsos da Europa. Por qual motivo? Por motivos religiosos. A religião foi um dos principais motivos que levaram à expulsão dos mouros da Península Ibérica, da Europa. Número 5. Na época do domínio árabe, entre 711 e 1492, na Península Ibérica, judeus, cristãos e muçulmanos viviam com relativa tolerância e respeito. Então, nesse período de domínio por parte dos mouros na Península Ibérica, havia uma relativa tolerância e respeito entre judeus, cristãos e muçulmanos. Nesse período, entre 711 e 1492, quem dominou ali a Península Ibérica foi os mouros. Então havia uma tolerância e um respeito entre essas três religiões: judeus, cristãos e muçulmanos, esses três povos. Número 6. Instigada pelos nobres cristãos, a resistência ao domínio muçulmano, a partir do século IX, aumentou aos poucos. Então, depois da invasão, a resistência começou a aumentar aos poucos a partir do século IX. E quem começou a resistir este domínio muçulmano foram os nobres cristãos ali na Península Ibérica. Guerra de Reconquista. A Reconquista, como os historiadores batizaram a ofensiva contra os mouros. Então, a Guerra de Reconquista é essa ofensiva por parte dos reinos cristãos ali da Península Ibérica contra os mouros. No século IX, os reinos cristãos iniciaram a luta para retirar os muçulmanos da Península Ibérica. Então, é a partir do século IX que vai iniciar uma luta para retirar, para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Essa guerra, essa luta, a Guerra da Reconquista, durou 500 anos. Quais eram os reinos cristãos na Península Ibérica? Então, esses reinos cristãos eram compostos pelos territórios de Leão, Navarra, Castela e Aragão. A Reconquista acelerou-se a partir do século XI, quando os territórios cristãos, Leão, Navarra, Castela e Aragão,
uniram-se contra o Califado de Córdoba. Então é a partir do século XI que vai iniciar uma luta contra esse califado de Córdoba. Esses três reinos ali da Península Ibérica, a saber, Leão, Navarra, Castela e Aragão, uniram-se contra o califado de Córdoba, a partir do século XI. O califado de Córdoba era um domínio muçulmano na Península Ibérica, fundado por Abd ar-Rahman, líder omíada, em 756. Então, esse califado de Córdoba estava estabelecido ali na Península Ibérica desde 756. E a partir do século XI, os territórios cristãos uniram-se contra esse califado. Número 7. Por volta de 1250, os cristãos conseguiram recuperar a maior parte da Península Ibérica. Então, é a partir desse período, exatamente desse ano, do ano 1250, que os cristãos conseguem recuperar a maior parte da Península Ibérica, que até então estava sendo dominada pelos mouros. Número 8. Com a união de Aragão e Castela, estabelecida pelo casamento de Dom Fernando, herdeiro do trono de Aragão, e Dona Isabel, herdeira do trono de Castela, os cristãos derrotaram definitivamente os muçulmanos, conquistando Granada, o último território islâmico na Espanha, em 1492. Então, através dessa união desses dois reinos, o reino de Aragão e o reino de Castela, os cristãos eles derrotaram definitivamente os muçulmanos, os mouros, no ano de 1492, conquistando Granada, que era o último território islâmico na Espanha. 9. Com a vitória cristã, devido à Inquisição e à expulsão dos judeus, a intolerância religiosa se tornou bastante forte na região. Muitos judeus converteram-se forçosamente ao cristianismo. Então, passou a haver uma intolerância religiosa ali na Península Ibérica a partir desse período, a partir de 1492, devido à vitória cristã contra os muçulmanos. E muitos judeus converteram-se ao cristianismo de uma maneira forçosamente. Número 10. Durante o processo da Guerra de Reconquista, o pequeno condado portucalense, subordinado a Castela, deu origem a Portugal. Então, Portugal, o país de Portugal, ele surge, ele tem a sua origem durante esse processo da Guerra de Reconquista, ali através desse pequeno condado, o Condado Portucalense, que nessa época, durante a Guerra de Reconquista, era subordinado a Castela. Isso ocorreu em 1140, quando Afonso Henriques, que já havia vencido os mouros. Então, no ano de 1140, Afonso Henriques já havia vencido os mouros e mais ou menos por volta dessa época vai surgir, vai dar origem, tem origem o país
de Portugal, o Reino de Portugal. Em 1140, Afonso Henriques já havia vencido os mouros em Ourix, inicia a dinastia Borgonha em Portugal. Então, é a partir de 1140 que tem início a dinastia Borgonha no país de Portugal, por meio do primeiro rei, que foi Afonso Henriques. Então, Afonso Henriques foi o primeiro rei da dinastia Borgonha em Portugal. Número 12. Em 1147, Afonso Henriques expulsou, com o apoio de cruzados, os muçulmanos que ocupavam Lisboa, consolidando seus domínios na região. Então, o rei Afonso Henriques, em 1147, expulsa os muçulmanos que estavam ocupando a região de Lisboa. E através dessa expulsão dos muçulmanos, Afonso Henriques consolidou seus domínios na região. Os sucessores de Afonso Henriques, com destaque para Dom Dinis, tornaram Portugal um reino próspero. Então, a partir de 1279, Portugal vai se tornar um reino próspero. Número 13. Em 1383, o rei Fernando I, último rei da dinastia Borgonha, morre sem deixar descendentes masculinos. Então, o último rei da dinastia Borgonha, que foi a primeira dinastia de Portugal, o rei Fernando I, ele morre em 1383 e não deixa nenhum descendente masculino. Número 14. Na época, por volta de 1384, o rei de Castela, também denominado João I, por ser casado com a filha única de Fernando I, pretendia ocupar o trono português e invadiu Portugal. Então, o rei de Castela, por volta do ano de 1384, ele pretende ocupar o trono português. E para isso, ele invade o país de Portugal. E o rei de Castela, João I, ele era casado com a filha única de Fernando I. Lembrando que Fernando I faleceu em 1383 sem deixar nenhum descendente do sexo masculino. Ele tinha apenas uma única filha que se casou com o rei de Castela, que era João I. Número 15. Reunidas em Coimbra, em 1385, as cortes elegeram o mestre da Ordem de Avis, João I, que então se tornou rei de Portugal. Então, em 1385, foi eleito o rei de Portugal, que era da Ordem de Avis, era um mestre da Ordem de Avis, e o nome dele era João I. Então, a partir de 1385, João I tornou-se rei de Portugal. Número 16. O rei de Castela, João I, foi derrotado na Batalha de Aljubarrota, também conhecida como Revolução de Avis, que deu início à dinastia de Avis. Então, esse rei de Castela, que era casado com a única filha do rei Fernando I, que morreu sem deixar descendentes do
do sexo masculino, ele foi derrotado nessa batalha, a Batalha de Aljubarrota. E então Portugal tem início ali em Portugal uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Número 17, último item. Após Aljubarrota, Portugal iniciou sua expansão africana e oceânica. Isso ocorreu graças à aliança entre o rei e a nascente burguesia mercantil, graças também ao poder centralizado e também aos progressos das técnicas de navegação. Então é a partir desse período que Portugal começa a sua expansão africana e oceânica.